no YouTube, está disponível os outros dois episódios, os dois primeiros episódios aqui do podcast, que foram brutalíssimos, brutalíssimos. Olá, Sofia, boa noite, mais Olá, uma vez. bem, boa noite. Estás preparada para isto? Vamos ver, mas acho que sim, vou tentar. Ah, claro que estás Sempre sempre preparada. preparadíssimo. Nunca falhaste, por isso não vai ser agora. Também Claro, a malta está toda a festejar a vitória de Sporting, não é? 4-0, por isso o pessoal está todo louco hoje. Ahm, vamos lá então começar. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a quem já está aqui. Já estão aqui 15 pessoas, e eu vou desafiá-los para eles ficarem até ao fim. Depois vai ser mesmo um podcast brutal. Para mim, um dos melhores temas que eu tive o prazer de preparar aqui juntamente com a Sofia, que é como construir equipas com uma mentalidade forte. Chegou a hora de descobrir as estratégias. São estratégias que estão comprovadas, que têm ajudado muitos líderes a construir uma mentalidade forte nas suas equipas, alcançando resultados diferenciados, sem que tenham de gastar todo o seu tempo e dinheiro em estratégias que simplesmente não funcionam, que muita gente fala por aí. Aqui temos resultados comprovados e os resultados estão à vista. Vou-me apresentar, o meu nome é Filipe Oliveira, nos últimos 15 anos tenho trabalhado com grandes equipas na área de desenvolvimento de software e também mais recentemente sou coach de alta performance e treino mental. E tem sido aqui um desafio enorme, porque eu passei pelo processo e agora quero trazer até vocês todo este processo e poder também dar a oportunidade a que mais gente aplique este processo e que tenha resultados. A Sofia Pinto, é minha convidada e minha amiga. Ela tem uma história também muito interessante. Ela é formada em engenharia, foi atleta de ginasta no seu clube do coração, né, aos verdinhos aí de Alvalade. E o desporto sempre esteve presente no seu crescimento e na sua vida. Por isso é que ela quis fazer aí um shift da carreira, mudou um pouco o seu percurso profissional, tornou-se personal trainer e recentemente é também coach de alta performance e treino mental na vertente do desporto, ah, certificado pela Academia da Susana Torres, que é a maior líder, a maior coach de alta performance da Europa. Muitas certo. perguntas. Gostaste da minha Confirmo. apresentação? Está ok. Ah, vamos Sim, sim, ver. sim. Foi um Foi bocado sucinto improvisado. e claro, está ótimo. É isso mesmo, Filipe. Ah, boa noite, Sofia. É um prazer ter-te aqui comigo e teres aceito este desafio de vires falar sobre este tema e eu acho que tem muito a ver contigo e com a tua experiência. Há algumas perguntas que eu costumo fazer e se calhar alguns insights, de muitas vezes com as equipas com quem eu trabalho e também com alguns líderes de equipas que eu tenho o prazer de trabalhar recentemente na vertente de coach, são quantas vezes as pessoas já culpam a sua equipa pela falta de resultados ou pelos erros cometidos. Eu assisto muitas vezes que a culpa é de A, B ou C. Quantas vezes já justificaste a falta de resultados pela qualidade da tua equipa? A minha equipa não tem qualidade, isso é uma desculpa. Quantas desculpas é que também já inventaste pela falta de resultados? Nunca é nosso a culpa quando alguma coisa falha. E a realidade disto tudo é que a maioria das pessoas vive com base nos seus pontos fracos e apenas uma minoria com base nos seus pontos fortes. Cerca de 80% da população europeia tem sinais e sintomas de stress. Derivado de quê? Uh, Muito derivado com a forma como encara os resultados, com a forma como encara a falta de resultados, muitas vezes, ou que os resultados não são desejados. Isso cria aqui um grande stress e reduz a produtividade e, consequentemente, também aumenta a fadiga das pessoas e das equipas. Sofia, queres partilhar aqui algo connosco sobre este tema? Olha, o que eu acho é que, e aqui também queria referir, e acho importante, que nós também culturalmente estamos muito habituados nos últimos anos a focar-nos muito nos erros, no que está errado connosco, nas nossas doenças, nos distúrbios, daquilo que não nos permite ir mais além.
Portanto, focamos-nos tanto nas nossas fraquezas que depois também não conseguimos alcançar objetivos e ir mais além, trabalhar ferramentas que nos levem lá, quando deveria ser precisamente o contrário. Portanto, o nosso cérebro deve ser trabalhado para alta performance, precisamente para as nossas potencialidades, portanto, para estarmos mais além, focarmos naquilo em que realmente somos bons, e isto não tem sido feito ao longo dos anos, portanto, nós estamos formatados sempre para o erro, não é? Sempre para o que fizemos mal e porque é que fizemos mal, e focamos muito e prendemos-nos muito aí. Quando temos que mudar, lá está, este mindset, esta mentalidade e ir mais além. Eu sinto que também uma coisa que acontece muito é culturalmente termos dificuldade de falar dos nossos erros e aquilo que erramos e aquilo que nos fez, às vezes, ter mais dificuldades e estar mais em baixo e na vida, que depois também foi isso que nos fez subir. Portanto, nós temos tanta dificuldade em falar dos erros e ficamos tão restringidos e tão renitentes a isto, que a nossa cultura não está preparada para vermos isto como potencialidade, vermos isto como uma coisa boa e irmos procurar a solução. Portanto, eu acho que isto também tem que mudar muito, e é aqui que entram as crenças e as objeções, que é grande parte das coisas que nos limitam. Toda a gente fala de crenças, toda a gente fala de objeções, e o que é isto? Coisas em que acreditamos que nos limitam, portanto, coisas limitadoras que não nos fazem ir mais além, que não nos potenciam. Não sei se concordas comigo, Filipe. Sim, sem dúvida. Estavas a falar, estava aqui a ouvir, e também quem está aí também a assistir, se quiser escrever aí alguma crença que tenha algo que limite, podem partilhar connosco, damos todo o gosto. Eu Era estava isso que aqui eu a te ia dizer. perguntar. Exatamente. Ia já entrar por aí, ia-te já pôr em xeque. Ia-te Não, perguntar. Pronto, nós passámos aqui por um processo importante nos últimos tempos, ambos, não é? Também conhecemos-nos aí, mas acho que isto é um processo que nós temos construído ao longo dos anos, não foi só daquilo que fizemos, se bem que muita coisa mudou agora, mas isto também está muito inerente em nós, esta alta performance. E eu ia-te perguntar se tens aí alguma uma história que nos queiras contar, ou realmente alguma crença, alguma objeção passada, tu sentes que mudou agora recentemente e que te fez dar aqui um boost, uma coisa. sim, enquanto tu estavas aí a falar, eu lembrei de uma situação muito interessante quando falavas da parte cultural. Eu, quando vivi em São Francisco, né, quando criei a minha startup, ahm, eu vi uma grande diferença entre como é que as pessoas lidavam com o erro, nos Estados Unidos, e como é que lidavam cá em Portugal. Eu, quando chegava ao pé de um investidor em Portugal e dissesse os falhanços que já tive, porque isto não é só vitórias, isto existe muitos falhanços para conseguir uma pequena vitória, faz parte da aprendizagem, mas lá, quando eu estava lá, e quando andávamos atrás do financiamento com o investidor, eles perguntavam-me sempre o que é que já falhou, o que é que falhou, onde é que erraste, e eu sentia, e as pessoas lá sentiam-se orgulhosas quando falavam deste processo. Olha, eu criei uma startup e ela faliu, ela falhou. Porquê? Porque assumindo isso, nós estamos também a assumir que falhamos em alguma coisa que nós podemos melhorar. Isso é muito importante. Aquela pessoa que eu sou hoje, não sou a mesma pessoa que era há 4 ou 5 anos atrás, quando tive a minha startup e que aquilo não rendeu grande coisa. A realidade é essa. Porquê? Porque uma pessoa procura esta melhoria. O nosso mindset também muda-se muito. A nossa inteligência, que vamos falar mais para a frente, ela muda consoante o conhecimento. E nós aqui não temos que ter qualquer vergonha, muitas vezes é mesmo isso, É é isso. ter muita vergonha de dizer, pá, eu errei, eu falhei neste ponto no A, B e C, eu já fui despedido de uma empresa. Isso não me torna mal profissional. Eu aprendi porque é que eu fui despedido, na situação em que estava, e fui atrás daquilo que eu queria para o meu crescimento. E daí ter investido num processo em que tu também estiveste, e noutros conhecimentos que eu investi, noutros grupos de mentoria que também já investi no passado para melhorar essas crenças e travar essas crenças. E agora pergunto a ti, diz. Ia-te Diz perguntar, alguma coisa. Para não, partilhar comigo. ia-te perguntar, sim, olha, também tive e tive as minhas crenças ao longo do processo, como é óbvio, e também tenho crescido muito com este processo e alterado algumas coisas.
com esta mentalidade de crescimento e de querer aprender mais e de assumir que erro e que quero mudar o meu mindset e ir mais além. Portanto, isto também, acho que grande parte do que sou hoje e que construí é por isso, por querer sempre aprender mais, por ir mais além, por assumir que erro, que estou à procura do meu verdadeiro propósito. Portanto, estou muito sempre nesta constante busca por mais. E uma das crenças, por exemplo, que eu tinha muito no trabalho de equipa era que eu esperava sempre que as pessoas fizessem as coisas ou trabalhassem da mesma forma que eu trabalhava. Como eu sempre me considerei um exemplo no que toca ao ter brilho profissional, ao encarar o trabalho como o meu trabalho da vida, aquilo que faço dou o melhor que posso. Eu achava sempre que os outros também teriam que fazer como eu, ou ao encontro da minha maneira ou da maneira que eu acho que é correta. E isto era uma crença minha, porque eu achava que os outros estavam mal e o problema era dos outros, mas pronto, isto foi uma das crenças que eu ultrapassei ao longo deste tempo, também com este trabalho que tenho feito, que vai muito ao encontro do teu último podcast, em que falámos das cores, e agora também aproveito para vos puxar para ir ver o último podcast do Filipe, em que falámos das cores das pessoas. As personalidades das pessoas se encontram todas dentro de cores diferentes e então eu achava sempre que era muito empática, mas comecei a perceber que se calhar a forma como deveria tratar a empatia era outra e realmente perceber que os outros podem fazer as coisas de outra maneira, que não é a mesma que a minha e o que é importante é fazer com que o outro consiga chegar àquilo que eu preciso, ao resultado que eu preciso, de uma maneira que faça todos crescerem em simultâneo. Portanto, esta também era uma das minhas crenças no trabalho de equipa, que eu sinto que também tenho trabalhado aqui ao longo do tempo. Mas tu ias-me falar aqui também, e falámos já os dois anteriormente, também aqui, a nível profissional e como líder de equipas, também tens houve algo que tu me falaste que tens trabalhado, que antes para ti era uma limitação, lá está a tal crença que tens trabalhado sobre ela. Sim. Olha, antes de mais, obrigado por falares do último podcast. Só para fazer aqui um parênteses, eu por acaso hoje, quando fui almoçar com os meus pais, eu ofereci o livro à minha mãe, das cores. E a minha mãe só me virava assim baixinho para mim: o teu pai é bem amarelo, o teu pai é bem Porque é muito giro, quando nós começamos a olhar para as equipas, isto é interessante, e olhar para cada pessoa como realmente características tão próprias daquelas cores, nós conseguimos entender porque é que elas às vezes não estão a funcionar bem ou estão. Está a faltar ali a comunicação certa entre as tais cores. Portanto, tu falas isto a qualquer pessoa, portanto, se ainda não viram, vão ver o podcast anterior, porque isto faz todo o sentido depois, por exemplo, para trabalhar esta questão da empatia, que para mim era uma crença e que eu estou a trabalhar. Sim, sem dúvida. Voltando à tua questão, eu antigamente, ainda bem que digo que isto era antigamente, eu focava muito, isso era algo que era um bocado também cultural, muitas vezes no seio das equipas, quando algo corria mal, procurar culpados, focar num problema, ou muitas vezes, epá, não vai ser possível fazer isto por A, B, C ou D, e não me focar tanto nas soluções. Vamos falar mais para a frente um bocadinho sobre isto, mas isto foi uma realidade que eu vivi e que perdi algumas pessoas do seio da minha equipa por causa desta minha atitude, que era muito porque é que aconteceu, onde é que estava o problema, quem é que errou, e atualmente isso não me interessa tanto. Ok, nós falhamos, sim, falhamos como uma equipa, falhamos todos, ou cometemos aqui um erro, o que é que podemos aprender? O que é que podemos fazer diferente daqui para a frente? Ou da próxima vez que isto acontecer, como é que vamos agir? Isso mudou um bocadinho, é um pouco. E esse é o mindset, porque não mudou mais nada. A forma como nós abordamos, a forma como nós direcionamos o nosso pensamento, fez-nos obter outro tipo de resultados. E sem dúvida que os resultados foram exponenciais. Só com estas pequenas atitudes, é que o simples, fazer bem feito o simples, é tão básico, mas tem tanto impacto que nós só Sim. queremos inventar a última tecnologia, a última bolacha do pacote e depois é o que Ainda dá. agora estava a pensar nisso, a ver o Sporting e estava a pensar aqui, às vezes menos é mais, e nós às vezes complicamos tanto, em vez de fazer o básico, o simples, aquela função, o que cada um sabe que tem que fazer e bem, facilitava tudo. Portanto, isto nós encontramos em várias coisas ao longo da nossa vida. Mas pronto, devemos nos focar na solução, não é? Exatamente. Na solução das nossas forças, ou seja, naquilo que nos torna mais fortes, aí nós vamos ficar ilimitados. Ou seja, nós ganhamos uma energia brutal quando nos focamos naquilo que nos faz ser mais fortes.
está muito na hora de nós colocarmos a nossa atenção naquilo que nos possibilita, não é? Termos uma vida mais feliz, mais realizada, com resultados diferenciados, e tornarmos notáveis, deixarmos de ser os coitadinhos daqui Isso. e sim focarmos naquilo, pá, para onde é que a minha mente vai estar focada? Para aquilo que me faz feliz, para aquilo que me realiza, para aquilo que me vai trazer resultados. E a inteligência, aquilo que eu falava antes, ela pode ser desenvolvida, não é? Quando nós temos o desejo de aprender. Quando nós queremos aprender, pá, o conhecimento é tão vasto, há tanta fonte de conhecimento atualmente que é incrível, ou seja, nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência. Nós não temos que ser o Einstein, mas conseguimos ser melhores pessoas, conseguimos ter melhores resultados aprendendo e querendo aprender. E existem então aqui 5 grandes pilares, que eu vou aqui falar contigo, para uma atitude mental, para nós termos aqui uma atitude mental cada vez mais forte, porque ter equipas é pessoas. Uma equipa não é mais que um conjunto de pessoas. E as pessoas têm que ter uma mentalidade forte, têm que ter a tal alta performance que nós tanto falamos aqui. E é isso que nós temos de trabalhar. E estes 5 pilares com as pessoas. Por isso, vou-te colocar aqui o primeiro pilar, que é os desafios. Fala-me um bocadinho aí sobre este primeiro pilar. O que é estes desafios? Opa, olha, Filipe, se calhar vou-te falar um bocadinho da minha experiência de crescimento ao longo da vida, tanto como líder de mim mesma, tanto como líder de equipas, porque acho que nós somos líderes de nós próprios na vida em todos os momentos. E eu acho que isto lá está, isto faz parte de uma mentalidade e de uma tal atitude mental progressiva, estar mais à frente, é estar sempre pronto para abraçar desafios. E eu acho que isto está em mim desde pequeno e eu fui trabalhando isto também ao longo da vida, fruto das coisas também que me foram proporcionando, felizmente, mas realmente eu sempre fui uma pessoa de abraçar desafios e não de os evitar, portanto não de fugir a eles. E quando se fala em desafios, eu falo em desafios coisas complicadas que eu teria que aceitar para crescer e que teria que me fazer colocar à prova para ver se conseguiria vencer-me a mim própria e superar as expectativas e ver se conseguiria ir mais além, mas também não falo de desafios, e aqui é importante ter isso em conta. Não é estar sempre a mudar de desafio, ok? É preciso ter isto em conta. Não é, começa uma coisa largo, começa outra largo. Não é neste sentido que eu sinto que sempre abracei desafios, mas eu sempre abracei coisas que eu sabia que me iriam pôr à prova e que me iriam desafiar, e sempre fui assim. Fui para fora do país, para a África, mudei de profissão quando seria difícil encarar esta mudança para toda a gente à minha volta. Para mim não era, e eu assumi e fui além, sempre abraçando o tal desafio. Sempre que me propõem algo, eu sou a primeira a aceitar o desafio e a querer provar a mim mesma e aos outros que consigo, e a dar tudo de mim para conseguir, lá está, ter o maior brilho profissional. Portanto, eu acho que houve aqui vários períodos ao longo da minha vida que me fizeram ver que realmente eu sou uma pessoa de desafios, e eu acho que a alta performance é de desafios, e uma pessoa que abraça desafios está sempre pronto para, muitas vezes, para adversidades, porque isto depois torna-se quase, está em nós, é quase viciante. Eu preciso mesmo eu preciso de desafios, lá está, eu preciso de coisas que me puxem, eu preciso de subir, eu preciso estar sempre a escalar, e isto é importante, porque nós depois superamos sentimos-nos mais pronto para o próximo e cada vez mais pronto para os próximos. Isto dá-nos uma certa confiança. Mas também, se não começarmos, não é? Se não nos largamos um bocadinho aos leões, livre, espontânea vontade, não vamos ter sucesso, o tal sucesso que nos permite estar um dia mais à frente, a aceitar e a aderir a desafios com toda a calma e naturalidade. Portanto, eu sinto que este pilar é um dos pilares que está verdadeiramente em mim. Sim. Sim, há aí um ponto que tu tocaste que é muito importante. Isto é abraçar novos desafios, podem ser profissionais, como podem ser pessoais, e não Sim. evitar as situações. E outro ponto que tocaste que acho que é muito interessante, que é não mudar, quando dizer, olha, eu vou mudar de emprego para aceitar um novo desafio profissional. Por vezes posso estar a evitar, ou seja, posso estar a evitar algo, a mudança é para evitar algo, porque não gosto de determinada equipa, ou porque não gosto do projeto que estou inserido, ou por outra causa qualquer.
Era aí E que os eu queria desafios, chegar. Não é exatamente, fugir, lá está. Diz, exatamente. continua, desculpa, Filipe. Não, é isso que estávamos a falar, não é? Que é quando nós podemos não gostar, mas nós temos que ter a capacidade de abraçar mesmo esse desafio e alterar, ou seja, ser um agente da mudança do meio em que nós estamos envolvidos. Pronto, este é o nosso primeiro grande pilar. Aqui o nosso segundo grande pilar. O nosso segundo grande pilar aqui da nossa mentalidade progressiva são os obstáculos. E há aqui duas formas de encararmos os obstáculos também novamente, não é? Tanto como uma atitude então mental mais fixa, mais estática e mais renitente, ou então com a tal mentalidade progressiva, obstáculos a fazer-nos crescer. Queres-me falar tu um bocadinho dos obstáculos aqui, Filipe? Sim, eu encaro muitas vezes isto dos obstáculos, como também do ambiente. Nós muitas vezes, nós podemos controlar o nosso ambiente interno, aquele ambiente que nós temos sob controle, sabemos tudo como é que vai correr, mas muitas vezes temos aqueles ambientes externos que pá, algo aconteceu e nós não conseguimos avançar, ou desistimos, ou estamos relutantes a avançar. Eu tenho isso pronto, na minha área como gestor, isso acontece muitas vezes, ou porque um cliente mudou determinado projeto, ou porque apareceu uma nova feature de repente, ou porque com um atleta ele de repente deixou de jogar porque teve uma lesão, já não joga e a seguir quer voltar a jogar, voltar a competir. Ah, e quando nós temos uma mentalidade progressiva, como estavas a dizer, não é? De crescimento, uma mentalidade forte, ou tentamos fortalecer a nossa mentalidade, nós trabalhamos muito este ponto de persistir para ultrapassar determinados obstáculos, continuar a trabalhar, continuar a acreditar no plano, que isso é muito importante. Nós, quando não temos, podemos até ter objetivos que toda a gente tem, em 2023, na passagem de ano, eu acredito que muita gente que nos está a ver criou não sei quantos objetivos para este ano, mas e até pode ter definido uma estratégia, mas pode não ter definido um plano. E por vezes nós temos que continuar aqui a persistir no plano até ele funcionar. Por isso é que este é um grande, os obstáculos, é um grande pilar aqui da mentalidade, ter uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de crescimento progressiva, é continuar a persistir perante todas as contrariedades que nos vão atravessar no caminho. Tem E muito a aqui o ver com a terceiro ponto, adversidade também, não é? Com o encarar a adversidade. exatamente, é que no segundo, eu aprendi isto, a minha mãe sempre me ensinou isto, que é no segundo ou no milésimo segundo tudo pode mudar. Hoje pode estar muito bom, tudo muito bem, e de repente receberes uma notícia menos boa e a tua vida muda completamente. Isso acontece, infelizmente, com muita gente perante uma doença, que de repente tudo pode mudar e nós temos que continuar então a caminhar nesta adversidade. E agora, Sim, terceiro pilar, esforço. esforço. Ok. Esforço. Bom, isto aqui tem muito que se lhe diga, porque isto pode também ser visto uma. Esta palavra esforço às vezes pode nos levar aqui a pensamentos mais negativos, pelo facto de nós associarmos tanto o esforço a coisas más, mas eu acho que aqui é pensarmos no esforço como o trabalho fincado e no fundo é dedicação, é tu superares as adversidades mais uma vez. E eu acho que isto aqui não há, pronto, a pessoa realmente ou é esforçada e vai além e tenta ir dar o seu melhor ou não é esforçada. Agora acho que aqui há uma coisa importante falar. Às vezes nada nos serve estar sempre a esforço, com imensas tarefas, mas que não nos levam a lado nenhum, porque aquilo que depois falta muitas vezes é acreditarmos no nosso potencial para juntar a este esforço e então chegarmos ao sucesso. Portanto, acreditarmos que aprendendo, ir mais além, que temos as capacidades e temos todas as potencialidades, juntando então ao esforço, à dedicação constante, isso nos leva ao sucesso. Agora, é preciso esforço. Claramente é preciso esforço e nem toda a gente está disposta a isso, que é aqui
o grande problema de grande parte da população que depois não está em alta performance, não está disposta a isso e é isso que nos dá sucesso, nos leva mais além. Pronto, aqui eu também acho que sempre fui uma pessoa esforçada. Olha, agora não sei se vai haver aqui barulho na live, desculpa, mas passo a palavra para ti, falaste um bocadinho aqui de esforço, acho que é isto. Sim, nós falámos muito isso no primeiro episódio do podcast, Chegaram os Amigos da Sofia. No primeiro episódio do podcast, que era muito sobre os limites do talento, onde nós falámos também aqui da ação, do potencial e do esforço. Porque nós aplicámos demasiado esforço, mas sem ter um caminho delineado, que é o tal plano, muitas vezes estamos a desperdiçar as nossas ações e todo o nosso empenho, porque não temos uma estratégia e um plano delineado. Por isso é muito importante nós trabalharmos, porque sem trabalho nada feito. Não acredito que alguém tenha muito sucesso sem trabalho. Pode acontecer, mas se não trabalhasse, tinha muito mais sucesso. Nós temos muitos exemplos desses, infelizmente. Por isso partilho muito contigo isso, que é encarar o esforço como um caminho e como uma mestria. E depois temos aqui Por fim, aprender com. Relembra-me. Crítica. A seguir vem a crítica. Crítica, vem a crítica ainda, desculpa. Sim, sim. Bem, aqui é um. Bem, isto é um fator de aprendizagem para mim muito grande ao longo do tempo e acredito que para ti também, pelo que já falámos. E sem dúvida que isto lá está, é mais um dos pontos essenciais. Não estaremos nunca em alta performance se não aprendermos com a crítica e se não aprendermos a aceitar as críticas, que para mim, lá está, era mais um handicap. Antigamente, se calhar levava isso muito, muito a peito e tenho percebido tenho feito os outros entender também que muitas vezes as críticas são construtivas, é para nos fazer crescer, é para nos fazer aprender, quando são críticas que vêm de pessoas que já nos mostraram que sabem fazer, não é? Portanto, críticas de alguém que, acho que este é um ponto importante de frisar, não nos podem limitar críticas de alguém que nunca fez nada, ou de alguém que nunca nos mostrou que sabe, ou alguém que não nos mostra como se vai mais além. Mas se é realmente alguém com quem podemos aprender, tem sido uma aprendizagem grande para mim, realmente o lidar com esta crítica no seio do trabalho e da vida ao longo do tempo. O que é que tu... Sim. É que a crítica podemos também falar aqui do feedback, não é? Nós podemos, a crítica é também muito relacionada com o feedback. E nós, sem obtermos feedback, nós não crescemos. Algo que eu gosto de fazer muito no meu trabalho, nos produtos que nós desenvolvemos, é ouvir o feedback de quem usa. Ou seja, aprender com eles. Olha, a Sofia expulsou-nos. Deixa-me só tentar ver se eu consigo chamar novamente. É muito esse trabalho. Entretanto, deve entrar. Aprendermos com o feedback. Ignorar o feedback que não nos interessa, aquela crítica pejorativa, e aceitar o feedback que nos pode ser útil, que nos pode permitir evoluir. Desculpa. Sem problema, Sofia. Estava aqui a falar muito do feedback útil. Por Sim. exemplo, este podcast, eu se não receber o vosso feedback, se eu não receber o feedback em eu não sei se estou a caminhar no caminho certo. Qual é que é o meu grande objetivo com este podcast? Eu lancei um podcast, não foi só para trazer aqui meninas bonitas a falar. Eu lancei este podcast para trazer valor, para conseguir passar aqui conteúdo de alto valor. É esse o grande objetivo meu e dos convidados que aqui vêm, é passar o know-how, passarem o conhecimento para vocês. Por isso também o feedback que nós recebemos é importante. Eu sou o primeiro a dar-me feedback. Amanhã eu vou passar 30 ou 40 minutos a ver este vídeo para quê? Para dizer onde é que eu posso melhorar, o que é que não correu bem e o que é que correu bem, o que é que eu posso melhorar. O som está mal, a imagem estava boa, o meu discurso não estava bom. No primeiro episódio, provavelmente, eu começava a perder um bocado no discurso e tento melhorar isso, não é? É um pouquinho isso.
Oh, Filipe, eu acho que só o facto de. Não é qualquer pessoa também que alinha e assume este risco e este desafio, que é também estar em direto e fazer podcasts e partilhar o que sabemos, da maneira que sabemos, e estar sempre em melhoria constante. Eu acho que isto também é de uma pessoa que está em constante crescimento e alta performance, porque não é qualquer pessoa que se coloca com estes desafios diariamente. Portanto, isto é um feedback, não é? Só estarmos aqui acho que é um feedback e aceitar, lá está, conhecimento e críticas construtivas. Mas por fim, Sim, falta-nos um, não é? exatamente. Nosso quinto ponto. Diz-me qual é, desculpa, é que eu agora fui apanhada aqui Êxito, desprevenida. êxito dos outros. Exatamente, eu queria falar um bocadinho sobre esse. Portanto, o aprender com o êxito dos outros. Isto aqui eu acho que é fenomenal e acho que é muito importante estarmos rodeados de pessoas que têm êxito. Ou seja, pessoas que estão constantemente a crescer, a querer ser melhores, líderes que nos desafiam a nós, que nos fazem não estar a nós sempre no topo. Portanto, quando há sempre alguém acima de nós, faz-nos querer crescer e ser melhor. E eu acho que isto é essencial para uma mentalidade de alta performance. Eu, pelo menos, isto é muito importante para mim, eu tenho sentido muito isso ao longo do tempo, é que sempre que eu sinto que estou num patamar em que, e isto até pode parecer pouco humilde, mas não é, porque é um bocadinho isto que eu sinto. Quando eu sinto que há ali poucas pessoas que me estão a ajudar e a acrescentar coisas e a querer fazer-me ser melhor e a querer obrigar-me a ir encontrar estratégias novas e ir aprender mais e que me incentivam a isso, vai ter mais conhecimento, vai aprender, ou pessoas que também, que se calhar estão acima, mas que buscam o conhecimento que eu tenho, que pode ser diferente do delas. Portanto, quando há aqui um trabalho mútuo dentro das equipas, portanto, quando nós não nos rodeamos de pessoas com êxito, pessoas que já alcançaram grandes coisas, muitas vezes leva-nos a decair um bocadinho a nossa performance. Portanto, eu acho que e aqui fala-se muito do grupo de influência. Isto é essencial, é importante e na minha experiência, portanto, falando agora aqui um bocadinho de mim e do meu processo, foi uma aprendizagem nos últimos tempos, uma conclusão que eu tirei também sobre o meu processo. Eu sempre que me rodeio de pessoas que me fazem ser melhor e me obrigam a ir aprender mais, estou em alta performance, mas quando isso não acontece, eu preciso disso, eu preciso de ir buscar isso a algum lado. Sim, sem dúvida. Tu estavas a falar, eu estava aqui a pensar muito nesta questão. Por exemplo, nós tomamos a opção de fazer esta certificação com a Suzane, que é das melhores, as maiores referências. E não é barato. A realidade é que isto não é uma formação barata. Mas quando nós investimos o nosso dinheiro, porque é muito investido, ele tornou-se barato pela qualidade e pelo retorno que trouxe. E eu consegui ter o retorno de fazer esta certificação. Ao fim dos 3 meses eu já tinha o retorno. Sim, não. E o retorno, não vou dizer que é o retorno monetário, mas sim o retorno dos objetivos que eu consegui alcançar. Eu tive os maiores resultados com as minhas equipas. Eu recebi os maiores prémios que podia ter recebido ao longo dos últimos anos todos e muito por mudar pequenas coisas, mudar pequenos mindsets e a equipa a trabalhar. E quando tu olhas para uma equipa com os resultados que tem, que não sente o stress, tu dizes, ok, eu tive rodeado tanto com a mentora que nós tivemos, como com as pessoas que estiveram connosco neste grupo, e todos em conjunto colocou-nos noutro patamar. E Claramente, sim. orgulho mesmo de dizer isso, porque com todo este know-how, todo este conhecimento, todas as diversidades que foram acontecendo ao longo dos últimos 3 meses, nós conseguimos ir para um patamar diferente e bem diferente daquele que estávamos no início. Por isso é muito importante isto. Eu quero perceber de investimentos, quem é que percebe de investimentos? Eu quero lançar uma empresa, quem é que percebe de gestão? Quem é que percebe do produto? Com Quem quem é que é que eu vou percebe de... aprender? Sim. Exatamente, é muito por aí. Mas eu acho que isto também depende muito de nós, porque faz parte da nossa mentalidade sermos nós a querer ir à procura, ser eu a querer ir-me rodear. E só quando cai a ficha, não é? Isto tem muito a ver, lá está, com processos, com momentos, com o tempo. Às vezes tudo muda. E este processo que nós tivemos agora a fazer de 3 meses parece curto, mas quando tu estás efetivamente comprometido com o processo e a trabalhá-lo,
os resultados vêm e realmente tu começas a perceber coisas que estavam à tua vista tão rapidamente que tudo começa a mudar. Pronto, portanto, acho que O sim, acho. ecossistema muda, não é? O ambiente muda, e tu olhas para a mudança como algo natural. Sim, eu trabalhei para isto, eu estou a trabalhar para isto, ok, tu podes festejar as pequenas metas que vais atingindo e vitórias, e é muito importante festejar, mas tu queres sempre continuar e vais ver onde é que eu posso chegar. Com que pessoas é que eu posso cada vez conhecer, não é? Eu conheci pessoas fantásticas, toda a gente esteve envolvida, a Susana, o Paulo, o Gilberto, tudo pessoas com uma humildade, não é? Nós chegávamos a falar disso, nós estávamos a falar com o Gilberto é o último campeão do mundo pelo Brasil, e uma pessoa super humilde que estava ali, que fala contigo, e tu olhavas, só vi esta pessoa na televisão, em grandes palcos, não é? Porque eu sinto isso, que são pessoas que sabem que estão sempre a aprender, mesmo que os outros conseguem se colocar em lugares de aprendizagem a todo momento. E isto é muito importante na vida. Pronto, isto passa Sim. mensagens muito importantes. Olha, só recapitulando então, porque isto é quase como alinhar os chakras, é uma corrente. E Exato, acho que sim, se tu cortares uma, isto não vai funcionar. Por isso, é verdade. desafios, abraçar novos desafios, os obstáculos, persistir perante as contrariedades, o esforço, não é? Encarar o esforço como um caminho, a crítica, aprender com a crítica e o êxito dos outros, não é? Retirar lições de inspiração do sucesso dos outros. Estes 5 pontos são fundamentais. E quebrando um deles, gente, trabalhem que estão a quebrar, porque isto não pode ser uma crença. Eu, ao longo dos últimos 15 anos, isto é um bocado a minha experiência, né, tenho trabalhado com várias equipas de desenvolvimento de software e orgulho-me de dizer que tenho tido excelentes resultados. Ah, Quando eu procuro trabalhar apenas uma coisa, que é o desenvolvimento das pessoas, o meu grande foco ao trabalhar a mentalidade das pessoas é reduzir o stress e aumentar a responsabilidade, focando na solução, não no problema. E é muito isto que eu tento transmitir e trabalho dia a dia, com as equipas, com as pessoas, porque não é só trabalhar na parte de gestão e números, porque as pessoas são as pessoas que fazem uma equipe e é os resultados conjuntos que as pessoas conseguem ter, que nós conseguimos ter resultados. É quase como um exemplo na Fórmula 1. É que adianta o piloto ir à boxe e os outros mecânicos estarem ali. Sim, é Ele um está trabalho de tudo equipa, lá bem. está. Cada um tem que saber a sua função, fazê-la exatamente no momento certo, com foco, e só assim é que há um sucesso geral da equipa. Portanto, isto é igual dentro das empresas, dentro das instituições, ou trabalhamos a mentalidade das pessoas individualmente e de acordo com aquilo que também é o seu objetivo, o que ambicionam, as suas ideias para construir uma equipa sólida, ou então realmente há sempre lacunas e estamos sempre a ter dificuldade em crescer e a aprender uns com os outros. Sem dúvida. Olha, hum, eu estava aqui, já me estava a esquecer. Eu tenho aqui uma ferramenta agora nós temos vindo aqui a falar e também não Ok. nos queres deixar sem aprender nada, e vou usar aqui a Sofia como Ui, cobaia. Por isso é que é é aquela parte que tu convidei. disseste que íamos fazer um jogo, não é? Exatamente, sim. Que uma coisa, uma Hum, ferramenta, estou preparada. Exatamente. Qual é que é o nosso objetivo? É treinar o direcionamento da nossa mente. É um exercício muito simples. Ok. E ele apenas vai durar durante 10 segundos. Muito bem. Então Ah, não saiam já daí. Ok. Mas olha, isto é rápido. É para terminarmos também. É um exercício que qualquer pessoa pode fazer em casa. Ah, Como é que isto funciona? Eu vou contabilizar 10 segundos, ah, e vou pedir que tu olhes à tua volta e repares nas coisas que existem, e para cada uma, onde colocas a tua atenção, pergunta: o que é que há de errado aqui? Ou Po- seja, Já percebi. eu quando disser 10 segundos, quando disser Ok. já nos 10 segundos, eu vou-te dar 10 segundos, tu vais olhar à tua volta e vais ver o que é que tu tens de errado aí. Está Ok. bem? Vamos começar. Queres que eu comece a partilhar contigo o que é que eu sinto que está de errado aqui? No fim dos 10 Ah, segundos. ok. Já está. O que é que Ok. tens de errado?
Olha, o que é que está de errado aqui? Tive que. Ela acabou por ser um imprevisto eu ter que mudar de espaço da casa porque começou a haver barulho. Aqui não chega à internet este quarto, portanto, isso é de mau aqui. O quarto está cheio de sacos, tudo desarrumado, umas coisas para ir para a lavandaria, outras coisas para arrumar nas gavetas. Está uma confusão desgraçada aqui. Falta luz, está escuro. Tenho ali uma lâmpada fundida. O que é que eu te posso dizer mais? Estou aqui sem tripé, estou a segurar no telefone com a mão, o que não está a ser nada confortável. O que é que eu consegui encontrar mais de coisas erradas aqui? Alguma certa desarrumação, típica de um quarto, não é? Mas consegui encontrar aqui algumas coisas que estão erradas, de facto. É isto. Então, eu vou-te dar mais 10 segundos Ok, e, e eu quero que tu coloques a tua atenção nas mesmas coisas, mas que agora perguntes o que há de maravilhoso aqui. ok. É fácil, sim. Já Então, sei. Olha, tem casa, tenho os sacos cheios de roupa e de roupa de cama e roupa para lavar, portanto roupa não falta, não é? Tenho casa, tenho quarto, tenho internet, tenho muitas coisas, portanto estou bem, consigo estar aqui a usar as minhas potencialidades e a minha inteligência para falar e para partilhar informação que posso fazê-lo aos outros. Portanto, de facto, eu acho que isto é para nos dizer que quando nós nos focamos nas coisas boas, nas potencialidades, nos pontos fortes, nas coisas que encontramos de boas na nossa vida, conseguimos ir muito mais além, não é? Do que nos focarmos nas limitações. ok. Era mesmo essa a conclusão. Por isso, qualquer pessoa pode fazer isto em casa e direcionar a mente para onde quer, né? No mesmo sítio, tiveste duas É visões, uma má interessante. e uma boa. Olha, Tem tudo a ver com para onde estamos a colocar o foco e para onde nos estamos a direcionar. E tu puxaste o foco para as coisas más, a pessoa automaticamente pensa em más, mas como líder só me puxasses para as coisas boas, eu teria visto só as boas em primeiro lugar. Portanto, isto é interessante, é muito interessante, sim. E deveríamos fazer isto várias vezes na vida, não é? sem dúvida, quando estamos em situações assim menos positivas, se calhar olhar, epá, o que é que eu posso ter aqui de positivo e de negativo. Olha, para concluir, quero só convidar quem está aí que vá à minha página, filipeoliveira.info, que siga o podcast Ir a Jogo no Spotify e no YouTube. Sigam aqui também a Sofia, quem está por aí, porque ela também tem partilhado aqui muita coisa ao longo da semana, insights muito interessantes. Um, e só me resta agradecer a toda a gente que esteve aí desse lado e a ti, Sofia, também. Ora, é Muito essa. obrigado. Obrigada, Filipe. Foi um prazer enorme estar aqui e Eu é até que para a agradeço semana. pelo desafio, porque lá está, mais um desafio para mim, que eu não podia dizer que não, e se calhar estava a precisar dele, portanto, cá estou eu e tenho só a agradecer também, por isso. Ora, essa. Foi um prazer enorme. Obrigado a todos e estamos de volta para a semana às 21h30 novamente. Vá, grande Combinadíssimo. abraço, beijinho. Obrigada, obrigada a todos e até breve. Até breve.